né? Vamos aqui com o Luizinho. Luizinho, boa noite. Boa noite, Luizinho. Bom falar contigo. Queria que você avaliasse sobre esse empate, né, 2-2, porque com um jogador a mais o Vila não conseguiu fazer o gol da vitória. Você acha que você vai ter mais trabalho do que você pensava no sistema defensivo do Vila? Boa noite. Boa noite. Vamos lá, o link aí, Moisés. Beleza, beleza, vamos lá. O Luizinho Lopes está se organizando aí. Sobre a questão de um homem a mais e com relação à questão de defesa, né? Vamos lá. Com relação a um homem a mais, quando a bola não entra, ela dá uma conotação de falta de eficiência, talvez, para dizer eficácia. E a nossa preocupação, a minha preocupação enquanto treinador, quando você tem um a mais, é você não dar muita profundidade, né, não criar muitas ações de último terço, né, e dar muitas oportunidades de contra-ataque para o adversário. Naquele momento que nós estávamos com a mais, com as trocas que nós fizemos, eu acredito que nós fomos eficientes no sentido de criar as oportunidades para ganhar o jogo. Depois da expulsão com a mais, nós tivemos, após triangular, trocar de corredor, fazer dobras pelos lados, 2 cabeçadas espetaculares do centro da área, que foram jogadas bem desenhadas, estávamos né, gerando uma sobrecarga no último terço. Nós fizemos ali um 2-2-6, um 3-1-6, com 2 centroavantes no centro da área, né, 2 meias pontas flutuando pelos lados, fazendo dobras com os laterais e os alas que estavam dando amplitude e profundidade, né. E aí tivemos 2 jogadas muito boas, a bola na trave do Juan Christian, né, e essa do Henrique, que encanta a jogada, né, e a gente fica, obviamente, triste pela bola não ter entrado, né. Eu falei para eles ali agora, quem não sabe por que ganha, não sabe por que perde, quem não sabe por que perde, não sabe por que ganha. Faltou ser eficaz com a mais, mas nós desenhamos as jogadas para ganhar o jogo, né. Não foi só a bola na trave, foi a jogada por trás da bola na trave, né, um passe espetacular do Naninho, uma parede, uma finalização de frente. E no final ali tivemos uma ultrapassagem do Todinho, ou do Apodice, de repente ele só libera aquele passe ali fazendo uma dobra, ele ia só atravessar no centro da área. Fizemos o gol, né, achar que nada foi bom. Eu acredito realmente ao detalhe da bola não ter entrado. Às vezes a gente faz o gol que não mostra uma forma de jogar. Um a mais, eu estava chamando eles ali o tempo todo, que nós tínhamos que dar profundidade com muita gente, né? Nós geramos uma sobrecarga, eles começaram a fazer linha de 5, de 6, de 7. Infelizmente, a gente não encontrou o time do gol e a bola não entrou. Com relação à defesa, eu fraciono as linhas, as zonas, nos treinos táticos intersetoriais, porém a análise é coletiva, né? A defesa, eu falo de organização defensiva, não só da linha de 4. Né? Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que estar pronto ali para que a gente possa sofrer o número menor de gols possíveis. É impossível. Então, assim, você vai ver eu falando um pouco da defesa, vai ver eu falando do coletivo, dos desencaixes, das desordens coletivas. Luizinho, boa noite. A gente viu, principalmente por parte da arquibancada, né, hoje o Vila teve o menor público dele na Série B, e a torcida cobrando a todo tempo, quando os jogadores foram aquecer, tiveram que ouvir ali, né, críticas, cobranças da torcida, o Apodi quando entrou foi cobrado. Você acha que tudo isso, assim, esse clima que foi criado por conta de tudo que o Vila sofreu na última semana, acabou deixando os jogadores mais nervosos para o jogo de hoje? E nesses 2 dias que você teve de treinamento, você procurou trabalhar também essa questão? O Vila é uma paixão, o torcedor é apaixonado, né? Claro, ficou contrariado com o resultado da partida antes dessa. A gente entende, trabalhamos muito para vencer esse jogo. Jogadores se entregaram, se doaram, fizeram por merecer vencer. Obviamente que tem algumas situações que a gente precisa corrigir, estamos conhecendo, vamos nos aprofundarmos muito mais. E o torcedor tá no lugar dele, o torcedor nos gols vibraram bastante, né, colocou energia dentro de campo. Nós queríamos muito ter vencido para no próximo jogo já começar a encher novamente o Oba. Isso vai acontecer, né? Queira Deus que na próxima rodada a gente consiga um ótimo resultado para na volta já ter um público melhor. Boa noite, Luizinho. Roberto Baronil, Rádio Difusora, eu não estive aqui na sua apresentação.
Mas na abertura do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova teve uma partida impecável, né? Bateu o Guarani de 2-0 naquela oportunidade, e de lá para cá não foram mais o mesmo objetivo, né? O Vila não obteve os resultados. Você chegou agora, vai ter aí uma semana inteira para trabalhar a equipe, né? Onde você pode extrair desse elenco que está ficando, lógico que alguns estão sendo dispensados aí, para que o Vila mostre um futebol diferente, igual mostrou contra o Guarani na partida de estreia. Foi muito pouco tempo para fazer muita coisa, tinha que encontrar objetividade, obviamente que 2 dias não dá para você fazer tudo, mas a resposta foi muito boa, eu gostei da energia do vestiário, nós temos qualidade para vencer os jogos dentro de casa, vencer jogo fora de casa, encontrei um ambiente bom, apesar do jogo anterior à minha chegada, né? Agora é continuidade, né? Trabalhar, feliz pela oportunidade de abrir semanas na sequência, isso vai ser bom para a continuidade do trabalho, para a implantação da metodologia, e é só assim, a gente vai conseguir vencer, fazer os ajustes que serão necessários. Eu acho que o ponto a ser mais analisado com relação ao que precisa ser mais corrigido, a gente não conseguiu sustentar, após fazer os gols, um tempo aceitável. Nós fizemos o gol aos 21, sofremos aos 25, né? Fizemos o gol aos 3, que era a ideia. Nós projetamos muito fazer gol antes dos 20 minutos, nós fizemos. E conversamos muito no vestiário, enquanto nós recuperamos, voltar muito forte para fazer o gol início, nós conseguimos. Nós não conseguimos sustentar. E quando eu falo assim, quem não sabe por que ganha, não sabe por que perde, né? Futebol é muito... Nós tivemos naquela ação do Juan contra o Nogueira para fazer o gol, nós estávamos para fazer no 3-1, eles tiveram a oportunidade de fazer o 2-2. Né? Então nós vamos analisar com calma, nós sinalizamos, se eu não me engano, ainda vou com calma, perdão se eu errar no número, mais de 10 vezes de dentro da área, algumas muito claras, fora as 2 bolas na trave, né? Tivemos volume para ganhar o jogo e precisa ajustar essa transição defensiva. Nós demos alguns espaços pelos lados do campo para que eles pudessem executar cruzamentos. Mas eu vi muita coisa que me deixa esperançoso para que a gente possa evoluir durante a competição. É claro que o torcedor sai chateado, é óbvio que queria vencer na estreia, mas agradecer o pouco para merecer o muito. Esse um ponto lá na frente pode ajudar a gente a conquistar o nosso objetivo que a gente tanto almeja. Luizinho, boa noite. É o Pedro Henrique Tirinho, da Rádio Bandeirantes. Eu vou até insistir na questão defensiva. Você acabou falando, quando ganha, ganha todo mundo. Sim. Quando não ganha, não ganha todo mundo. E é um discurso que ele é feito sempre. Sim. A torcida do Vila está se cansando muito. Você pode ver hoje, até no público, foi o pior dos últimos tempos. O Vila sofreu 14 gols dos últimos 5 jogos. Quase 3 gols por jogo. Você... tem a convicção agora, que é o seu grande desafio, independente, deixando um pouco a questão de detalhe do sistema ofensivo, focando na defesa, que está sofrendo muitos gols. É o seu grande desafio corrigir isso no Vila de forma imediata em relação à pressão que você está pegando? É óbvio que uma competição como a Série B, você tem que encontrar um equilíbrio. Compreendo a sua pergunta, entendo, gostei das ações ofensivas, e as ações ofensivas têm a contribuição desde a primeira fase de construção, da circulação, da construção com 3, das dobras pelos lados, ali estão os laterais, na circulação da bola ali estão os zagueiros, que fazem parte da linha de defesa, e nós temos que equilibrar a equipe. Quando eu falo, assim, a gente não pode pensar só nos 2 zagueiros, nos 2 laterais no zagueiro, porque, por exemplo, hoje nós compactamos no 4-4-2 sem a bola. E um bloco baixo, os volantes têm que estar fazendo esse balanço para preencher o espaço entre zagueiro e lateral, o outro no rebote, os pontas têm que baixar para não ter muitas dobras nos nossos laterais. Então, é um contexto coletivo. Coletivamente, realmente, a gente tem que tomar bem menos gols. Né? Nós fizemos 2 gols, né? Porém nós sofremos 2. Concordo com você que tem um número, esse último jogo ele gerou uma sobrecarga grande nessa quantidade, nós não vamos fechar os olhos para isso. Acabei de falar que o ponto que nós vamos refletir muito sobre isso, e o que nós vamos falar sobre correção, é a reação pós-perda, e esse jogo ficar espaçado, e um jogo de transição, quando nós fizemos os gols, né? Então não é só a defesa, por exemplo, uma transição defensiva mais agressiva, uma reação pós-perda mais agressiva, às vezes a gente deixa de fazer o que tem que ser feito para não tomar o gol lá na frente, né? Não é fugindo de falar assim, você não vai me ver falando de zagueiro, de goleiro lateral, porque eu não entendo o jogo assim, mas concordo com você que a gente tem que destacar a quantidade de gols.
Boa noite, Luizinho, Johnny Candirana, Rádio Universitária, equipe Doutores da Bola. Você até falou um pouco, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais sobre essa desatenção que a gente viu no Vila Nova, principalmente após o primeiro gol, né? O primeiro gol saiu ali praticamente na jogada seguinte, no segundo gol também o Vila apareceu muito ali, depois do gol pareceu defensivamente falhar bastante. Sim, tudo muito rápido, preciso analisar tudo com muita calma, para entender realmente como nós sofremos os nossos gols, porque eu tenho muito claro em mente, algumas transições defensivas realmente geraram a condição do Brusque ter alguns contra-ataques, né, com campo, para que eles pudessem escolher as melhores jogadas. Nós vamos analisar isso aí, né, preciso ver o desenho, como eu falo, não é só na terminação, é lá na frente. Às vezes uma cobrança com relação a um gol sofrido é lá no início da jogada, né, às vezes a gente considera isso até mais, de repente, que foi aquilo que gerou, né, uma oportunidade para o adversário. E nós vamos analisar e vamos corrigir internamente. Volto a falar, pouco tempo de trabalho para a gente detalhar tudo. Não sustentamos os gols com tempo que a gente pudesse trazer um tranquilidade. E a equipe não estava tão compactada nesses momentos. Volto a falar, nós tivemos uma excelente oportunidade no 1 contra o goleiro, nós estávamos para fazer o gol, teve o cabeceio do Queiroz, porque naquele momento o time estava espaçado. Nós estávamos para fazer o gol, a bola baixou do lado direito, eles fizeram um cruzamento, então assim, aí a trocação, nós estávamos para fazer 3-1, eles tiveram uma oportunidade de fazer 2-2. Então, o que eu tenho mais claro na minha mente foi esses momentos de trocação. Nos momentos que nós estávamos com todo mundo atrás da linha da bola, eu acredito que nós tínhamos bons comportamentos, compactamos bem. Acredito que o que ficou mais claro na minha leitura de jogo foi esses momentos aí que o jogo se abriu mais pós o gol e nos momentos das transições. Luizinho, boa noite. Vitor, do Globo Esporte. No primeiro gol, o Alisson não comemorou. Aí, na entrevista comigo, lá no intervalo, ao vivo, no Premier, ele falou que foi um pedido de desculpas para o torcedor e tal, né? E em alguns momentos do jogo também, eu posso ter... eu tenho, a minha opinião é que eu vi algum nervosismo, algum reflexo do que aconteceu lá depois daquele 6-0. Esse é um trabalho a mais que você vai ter? Quer dizer, trabalhar tecnicamente, fisicamente aí com o seu time, seu staff, e também essa parte psicológica depois do que aconteceu lá. Você sente que vai precisar fazer isso, ou o time vai seguir em frente, Copa Verde já era, é outra competição, enfim? Não posso falar sobre antes da minha chegada, o que eu posso dizer é que desde a minha chegada eu fui muito bem recebido, os 2 treinos foram excelentes com relação ao comportamento e energia, o vestiário foi bom, o final do primeiro tempo o time se mostrou intenso, o final do segundo tempo o time se mostrou intenso, o que não foi bom foi o resultado porque nós queríamos vencer dentro de casa. Com relação a essa questão anímica, eu gostei do que eu senti desde que eu cheguei, do comportamento no treino, do comportamento com relação à entrega no jogo. Obviamente que o resultado não foi o que nós queríamos. Boa noite, Luizinho. Eu quero falar um pouquinho do primeiro gol que o Vila tomou, né? Foi uma cobrança de escanteio, o Denis Júnior tenta tirar de soco, ele não consegue, a bola sobra para o Guilherme Queiroz. Na sua avaliação, foi uma falha individual do Denis Júnior? A minha conversa com os atletas e a cobrança que eu faço é coletiva. Quando nós tomamos um gol e a individual, o bloqueio, não está onde tem que estar, a zona, o posicionamento, a organização não está onde tem que estar, o rebote, quando tem 2 na bola, se vai 1 ou se vai 2, com relação a isso, estava todo mundo onde tinha que estar, né? No mais, é do jogo. Fechou? Muito bem, esse, portanto, Luizinho Lopes, técnico do Vila, falando após o empate com o Brusque há pouco aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga.